Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje estamos iniciando a série de devocionais. No vídeo de hoje, eu quero te levar a refletir sobre o que a riqueza e a prosperidade podem fazer com o seu coração. E não somente isso, mas também o que acontece conosco quando nós ficamos acomodados. Não exatamente ricos, mas acomodados. E o que isso tem a ver com a minha e com a sua vida espiritual com Deus? Me acompanhe e eu espero que Deus fale ao seu coração através desse vídeo. O nosso texto base está em Salmos, capítulo 73. Este salmo é um salmo de Asaf. Ele começa aqui confessando, colocando para fora um sentimento que ele tinha antes e que agora ele não tem mais, que ele já teve inveja de arrogantes ao ver a prosperidade daqueles que são maus. No versículo 3 ele fala: "Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus." E aí ele discorre, eu vou ler um pouco do texto, se você quiser pode ler o capítulo inteiro para compreender melhor. Ele discorre dizendo o porquê e como ele descobriu isso. Talvez você já tenha se perguntado, por exemplo, por que Jesus disse que é muito, muito, muito difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas por quê? Então não podemos ser ricos? Todos nós devemos ser pobres? A Bíblia condena a riqueza e a prosperidade? O que a palavra de Deus diz sobre isso? Vamos ler um pouco do texto para poder entender. A partir do versículo 3, me acompanhe na sua Bíblia. "Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio. Não compartilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso a soberba os cinge como um colar e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhe de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância, abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso o seu povo se volta contra eles, e os tem por fonte do qual bebe com avidez. Eles dizem, como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas." Vou parar por aqui. Daqui a pouco a gente volta para o texto. Aqui está explicando o porquê que muitas vezes a prosperidade e a riqueza podem fazer alguém se afastar de Deus. Não é que ser rico, ser próspero, seja uma maldição. Pelo contrário, é bênção do Senhor. Mas por que então que a Bíblia trata dessa forma? Que você tem que ter cuidado com a riqueza. Aqui o problema não é o dinheiro em si, não é você ter dinheiro, você ter condições de fazer uma viagem, de comprar uma roupa de marca, não é isso. Aqui, o que ele está condenando é a fraqueza do coração diante das riquezas. O ponto que Asaf identificou aqui é que o coração humano, quando tem conforto e quando está acomodado, ele tende a ter um ego inflado, a se achar. Aquela famosa expressão, ele se acha, ele acha que ele é a última bolacha do pacote. A pessoa começa a ficar arrogante, ela começa a olhar só para si mesma, o seu ego fica cada vez maior. E ela fica cada vez mais independente, porque ela pensa, eu conquistei tudo com as minhas mãos. E aqui ele vai falando, como eles não têm preocupações, como eles não têm problemas, digamos assim, para levar ao Senhor, porque eles são saudáveis, eles têm dinheiro, eles conseguem viajar, eles se divertem, eles têm dinheiro para tudo, eles têm todas as condições do mundo. É como se ter tanta riqueza assim fizesse você se colocar numa situação de que você não precisa do Senhor, porque você é independente. Mas isso não é a verdade do Evangelho. É por isso que ser rico é perigoso. Não é pecado, mas é perigoso. É perigoso porque nos coloca num lugar de estarmos tão confortáveis, de não lembrarmos que nós necessitamos todos os dias de Jesus. E isso, como eu falei no começo do vídeo, não se aplica somente a alguém que é rico. Há muitas pessoas que não são ricas, mas que se comportam dessa forma. Porque quando estão minimamente confortáveis, simplesmente se esquecem de Deus, se esquecem de agradecer. E isso não é só para apontar o dedo para alguém que eu estou falando isso. Eu digo isso por causa de mim e por causa de você. A nossa carne é assim. A gente se orgulha de dizer, eu consegui, eu fiz isso, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de ajuda. Cada vez mais a sociedade
coloca essa ideia na nossa cabeça de que nós temos que ser independentes e donos do nosso próprio nariz. E não é só questão de pagar as nossas contas e ser responsáveis, não, é de que você não depende de ninguém. E isso é um motivo de se orgulhar, de se sentir feliz, porque você não depende nem de Deus para ser feliz, para viver, para ser salvo. Como se nós fôssemos levar todas as riquezas ou o nosso ego inflado como um balão gigante para o túmulo. Nada disso equivale, isso tudo é vaidade. Então, do versículo 3 até o 16, ele discorre sobre isso. Ele primeiro fala o que ele começou a perceber, e aí ele começa a se questionar. Será que vale a pena, então, eu me manter fiel ao Senhor? No versículo 13, ele fala, com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Aqui o que ele estava falando é há muitas pessoas que são ricas, mas que zombam de Deus, que não confiam no Senhor. E eu aqui, que, como ele mesmo fala, conserva o coração puro e lava as mãos na inocência, que não pratica coisas erradas, sofre todos os dias. E ele começa a se questionar, por que isso acontece? Ele continua no versículo 15, se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já teria atraído a geração dos teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. E aí, a partir do versículo 17, ele começa a falar o que ele fez. Ele começou a refletir dessa forma e aí ele foi ao Senhor buscar a resposta. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. O fim desses que estavam com todas as felicidades e riquezas aqui na terra, mas que não estavam plantando espiritualmente uma vida com Deus. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos num instante. São totalmente aniquilados de terror. Como acontece com um sonho quando alguém acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. E ele vai falando isso até o final do capítulo. E ele conclui elogiando e glorificando a Deus. Lá no versículo 27 e 28 ele diz, os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras. Glória a Deus, aleluia. Eu estava fazendo a minha leitura e isso veio ao meu coração de uma forma profunda. Porque, entenda, querido, querida, você buscar ter uma carreira, ter um diploma, você buscar cuidar da sua família não é o erro. A Bíblia diz que nós devemos ter responsabilidades, que nós temos o trabalho. Ela diz isso. Mas buscar a riqueza como se fosse o sentido da vida é que não faz sentido, porque ele não é. A riqueza não é o sentido da vida. Ser rico não é o sentido de tudo. E aqui ele também fala em um versículo que essas pessoas que fazem isso tranquilamente continuam buscando ser mais ricas, cada vez mais. Elas chegam num ponto de se sentirem tão independentes e de se sentirem tão orgulhosas que elas pensam que não precisam mais de Deus. A reflexão que eu tenho para deixar para você hoje é como é que você tem se colocado diante do Senhor quando você não está passando por uma dificuldade grande. Você agradece? Você pede sabedoria para lidar com aquela coisa boa que você está vivendo? Ou você simplesmente esquece de Deus? Como é que o meu e o seu coração se comportam diante disso? Você tem passado por um momento difícil? Ore. Você tem passado por um momento feliz? Ore. Tenha Deus em primeiro lugar. Nós temos que lembrar e fazer como Asaf. Aconteceu algo maravilhoso aqui. Ele se lembrou da grandeza de Deus e se recolheu em sua pequenez e dependência em Cristo. É isso que nós devemos fazer todos os dias. Nós devemos refrescar a nossa memória todos os dias e lembrar que nós somos pó. Você vale muito para Deus, você é valioso, mas nós devemos lembrar que nós não somos o dono do universo. Nós somos filhos dele. Ele te salvou. Ele tem te salvado e me salvado todos os dias. É Ele quem te sustenta, não é o seu próprio dinheiro, não é a sua própria força. Até porque se fosse por nossos méritos, estaríamos ainda mortos em nossos delitos e pecados. Mas Ele nos deu vida.
através do amor de Jesus. E eu gostaria muito que você refletisse sobre isso hoje, durante a sua semana. Como é que você tem se comportado diante das suas despesas, diante das suas riquezas, diante da sua prosperidade ou improsperidade? Clame ao Senhor se você precisa de ajuda, busque ajuda, que Ele vai te sustentar. Mas entenda que a sua felicidade não está, a sua e a minha felicidade não está em ter dinheiro, em ter status, mas em ter Jesus. Não importa se a gente passar a vida inteira sem conseguir ser rico, se você teve Cristo, valeu a pena. Se você é rico e você não tem colocado Jesus em primeiro lugar, você deve repensar o seu posicionamento, porque essa riqueza, porque tudo isso é passageiro, é vaidade, não vale de nada na eternidade. Depois que você e eu morrermos, isso não vai valer nada. Quando Cristo voltar, nada nesse mundo vai valer, nada material vai poder te salvar. Você não vai levar nada disso para o túmulo. E eu espero que você tenha entendido essa mensagem. Eu espero que esse vídeo tenha falado ao seu coração. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.